Uma boa noite a todos. Que alegria ter todos vocês aqui, poder ver novamente. Queremos estar nossos visitantes essa noite. Queremos em nossos corações ter todos vocês aqui nesta noite. Hoje está um culto especial com o Dia dos Pais. Muitos parabéns a todos os pais que estão aqui. Deus abençoe grandemente essa jornada. Deus abençoe grandemente seus filhos, filhas, que Deus esteja cada dia cuidando de vocês. Hoje nós estaremos também falando sobre um pai exemplar a partir do livro de Jó. Jó é um livro bastante conhecido. Vamos ver os primeiros 5 versículos deste livro. Verificamos que um pai deixa de exemplo para seus filhos o seu maior legado. O pai deixa de exemplo seus filhos é o maior legado. Então devemos deixar exemplo aos seus filhos, devemos ser exemplo para os nossos filhos. Nos últimos anos, na era moderna em que nós estamos vivendo, houve uma transformação gigantesca na configuração das famílias, com mais casais optando por tipos de estruturas familiares diferentes, como famílias monoparentais, famílias reconstituídas ou casais até do mesmo sexo. Quão grande desafio é para nós hoje viver uma sociedade que briga com a palavra de Deus cada vez mais. E o atual entendimento sobre percepções ou identidades de gênero tem levado a uma maior desvalorização da figura paterna dentro da família. O homem hoje não é mais o provedor, o homem hoje não é mais responsável. Para muitas famílias nem existe mais homem na família. Isso tudo resulta numa menor presença de um pai dentro da sociedade que nós vivemos. Pai protetor, um pai provedor da família. E nesse contexto que nós vivemos hoje, precisamos buscar bons exemplos de paternidade, olhar para bons exemplos para nos guiarmos. E Jó é um desses exemplos de pai no qual nós podemos nos espelhar. O estudo bíblico do livro de Jó revela como Deus é soberano sobre todas as coisas, onde Ele cumpre os seus propósitos como lhe agrada e usa até o sofrimento para isso. A história de Jó parece ocorrer no tempo patriarcal, isso porque o livro de Jó deixa implícito que Jó viveu perto de 200 anos de idade. Jó também desempenhava o papel de sacerdote em sua família, algo que ocorria nesse período patriarcal. E além disso, as riquezas de Jó não eram contabilizadas em ouro ou prata, mas eram contabilizadas pelo tamanho dos seus rebanhos. Então, talvez Jó tenha vivido no tempo anterior a Abraão ou contemporâneo a Abraão. No entanto, o que a gente sabe com certeza é que ele tinha conhecimento do verdadeiro Deus. Não importa o tempo que Jó viveu, ele conhecia Deus. E esse Deus está presente hoje aqui e devemos conhecê-lo também. Jó era um exemplo de pai e precisamos imitar o exemplo de Jó. Então vamos estar lendo, irmãos, Jó capítulo 1, a partir do versículo 1. Está projetado, você pode ler ali ou acompanhar em sua Bíblia. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente.
estar orando novamente, irmãos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos aprender mais de Ti esta noite. Obrigado por podermos estar reunidos como igreja esta noite, Senhor. Te peço que me use neste momento como instrumento Teu, que seja dito somente aquilo que Tu queres que seja dito, Senhor. Trabalha em mim, Senhor. Trabalha na vida de cada um que está aqui nesta noite, para que sejamos transformados pela Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Trabalha em nós, para que sejamos como Tu queres. Trabalha em nós, para que sejamos crentes alegres e felizes, vivendo em Ti. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, nós vamos ver nesta noite 3 princípios para sermos exemplos de Pai. E o primeiro princípio é: seja exemplo na devoção a Deus. Na devoção a Deus. O primeiro verso diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Esse versículo aqui introdutório do livro de Jó estabelece a base para a história, para a narrativa que nós vemos a seguir, onde enfrentará grandes provações e sofrimentos, apesar da integridade e temor a Deus que Jó possuía. Essa passagem aqui nos ajuda a compreender a retidão, a compreender o caráter que Jó possuía e a constatar esse caráter com os desafios que ele vai enfrentar ao longo do livro. Jó era exemplo de alguém que vivia aquilo que ele pregava, vivia aquilo que ele cria, que ele obedecia ao soberano Deus. Existe um teólogo e filósofo chamado Albert Schweitzer, que disse o seguinte certa vez: exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Para sermos bênçãos, irmãos, precisamos ser exemplos para os demais. Principalmente para os pais, sejam bons exemplos para os seus filhos. Precisamos cuidar da nossa própria conduta e do nosso próprio relacionamento para com Deus, para que nossos filhos se espelhem em nós. E a principal ameaça contra a qual o homem deve proteger a sua esposa e seu filho é o próprio pecado dele. Precisamos cobrir tudo com oração, irmãos. Nós somos falhos, somos pecadores, sofremos tentações. Precisamos dedicar a Deus em oração se quisermos viver de uma forma íntegra e reta perante Deus. Não se canse de orar. Não se canse de orar para a salvação de seus filhos. Lá em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, nós temos uma ilustração, uma parábola, onde somos ensinados por Jesus Cristo a orar sem cessar. O texto diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que disse esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé sobre a fé? O que a gente aprende sobre essa ilustração? Que devemos orar sem cessar, que devemos pedir a Deus sem cessar. Se juízes iníquos sabem dar coisas boas muitas vezes para aqueles que pedem sem cessar, quanto mais nosso Pai Celestial, o justo juiz, não vai nos ouvir. Devemos orar a Deus sem cessar, sem desanimar.
a gente verifica no livro de Jó algumas características importantes das quais devemos nos espelhar. Primeira característica, Jó era um homem íntegro. Isso tem a ver com a honestidade de Jó. A pessoa íntegra, ela não se corrompe. Ela não negocia seus valores. Mesmo com tudo que Jó passou, ele não negociou seus valores. Ele continuou temente a Deus. Ele foi exemplo de fidelidade, apesar de todo o sofrimento que ele passou. Seus filhos ouviam como alguém temente a Deus. Será que pais e mães que estão aqui hoje à noite podem falar que seus filhos o veem como pais tementes a Deus, como os bons exemplos para seus filhos? Será que fazemos aquilo que cremos, se cremos na palavra de Deus, se obedecemos a palavra de Deus, nossos filhos têm visto isso? Que possamos ser exemplo para os nossos filhos. E precisamos, na sociedade que estamos, de homens que sejam exemplos, de homens e de pais que sejam exemplos, homens dignos que abençoam a sua família, homens dignos, retos, íntegros, que deixam um legado para a família, para a sociedade. Jó era justo, Jó temia Deus, Jó evitava o mal. Jó entendia que a maior riqueza dele não eram seus rebanhos, não eram suas terras, mas eram seus filhos. No verso 5 de Jó, capítulo 1, nós lemos: quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Esse versículo aqui 5 nos ressalta que a integridade de Jó como pai destaca como líder espiritual de sua família. Ele estava empenhado em criar um ambiente espiritualmente saudável para a sua família. E como devemos nos empenhar em fazer isso hoje em dia? Criar um ambiente espiritualmente saudável para as nossas famílias. Jó estava aqui preocupado que seus filhos honrassem e temessem a Deus. Jó queria que seus filhos e sua família glorificassem a Deus, não importasse a circunstância. Então, irmãos, o que o pai deixa de ser de exemplo para os seus filhos é o seu maior legado. E 3 princípios para sermos exemplos de pai. Primeiro, seja exemplo na devoção a Deus. Segundo, seja exemplo ao estar presente. O verso 2 diz o seguinte: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o início do verso 5 diz assim: quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Jó tinha vários filhos e chamava todos eles e santificava a todos eles. Mesmo Jó tendo bastante filhos aqui, ele desejava a presença de todos eles, se preocupava com cada um deles. Ele queria fornecer uma estrutura saudável para eles, uma estrutura cristã, dentro do contexto dele, uma estrutura judaica para eles. E possamos pensar hoje à noite, que estrutura estamos dando para os nossos filhos hoje? O que nossos filhos estão olhando para nós e aprendendo? Qual legado estamos deixando? Será que estamos sendo exemplo, estamos presentes com os nossos filhos todos os dias? Dentro da sua capacidade, é claro. E possamos refletir e olhar para Jó, que mesmo com tantos filhos, ele gostava de estar junto de todos eles. O homem deve trabalhar o coração dos seus filhos, para que se torne um solo fértil para a pregação do Evangelho. Pai exemplar é aquele pai que ousa liderar sua casa e fazer sua família servir a Deus. Que possamos ser assim.
Josué é um exemplo desse tipo de pai. Josué 24:15 diz o seguinte: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que aprendemos quando olhamos para esse versículo? Que não importa o que a cultura diga, não importa o que a sociedade diga, não importa as outras pessoas, nós vamos servir a Deus. A nossa casa vai servir a Deus. O que depender de nós, os nossos filhos vão servir a Deus. Aqui Ele entregou sua família a Deus, que possamos entregar nossa família a Deus, dedicar ela a Deus. Então não tenha medo que seus filhos vão achar de você, não tenha medo que eles vão pensar de você, não tenha medo de ser ridicularizado. O importante é que eles estão vendo um pai que dedica a vida a Deus e deseja que seus filhos sirvam a Deus. Lá em Provérbios capítulo 23, versículo 26, nós lemos: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Que nós possamos ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor Jesus Cristo, para quando eles forem adultos, permaneçam nele. É claro que não é uma lei, o texto bíblico diz que até quando forem adultos eles vão permanecer em Cristo. Mas esse provérbio é uma instrução para nós, que aquele filho educado no caminho de Cristo, muito provavelmente vai continuar nesse caminho quando crescer. E o pai deve desejar o coração do filho, para que o filho entregue esse coração a Deus. Quanto mais cedo se cria laços com o filho, melhor o filho vai obedecer ao pai. A autoridade paterna, ela funciona muito bem até certa idade dos filhos. Mas depois que o filho fará, o que o filho vai obedecer, será mais por respeito, admiração e não vontade de decepcionar o pai, do que propriamente a sua autoridade. Determinado estudioso disse em seu livro que quando as crianças são jovens, são pequenas, elas muitas vezes obedecem aos seus pais por medo, pela autoridade que os pais exercem sobre elas. Mas quando vão crescendo, vão ficando mais velhas, adolescentes, elas vão obedecer ao pai pelo legado que o pai tem deixado para elas, pelo que o pai representa para aqueles filhos. E que possamos refletir o que nós estamos deixando para os nossos filhos. Nossa adolescência, nossa juventude não vai ser mais por medo de obedecer a gente, mas vai ser pelo exemplo que nós deixamos a eles, vai ser pelo comportamento que nós mostramos em casa. Então, como ganhar o coração dos filhos? Primeiro, ganhe pelo exemplo. O pai deve dar o seu próprio coração aos filhos. E o que envolve isso, dar o próprio coração aos filhos? Dar o coração aos filhos envolve a nossa afeição, nossa aprovação, nossa atenção, nosso envolvimento com os filhos. E para isso os pais muitas vezes devem deixar seus próprios gostos, seus próprios prazeres, o seu tempo para se dedicar aos seus filhos, ensinar aos seus filhos, se envolver com os seus filhos. Devemos nos envolver mais com nossos filhos do que envolvermos com dinheiro, com bens materiais, com filmes, com diversão. Porque os filhos são os legados que nós deixamos. Ser um pai presente também envolve ler a Bíblia com os filhos, ensinar as Sagradas Escrituras para os filhos, desde a eternidade, desde que são bem novinhos. Leia a Bíblia com seus filhos. Antes deles entenderem o que está sendo dito, leia a Bíblia. Ore com os filhos também. Busque a Deus com os seus filhos. E envolvam seus filhos no trabalho de Deus. Envolvam seus filhos na igreja. Se envolver em atividades com os filhos na igreja é um dos grandes caminhos para que eles permaneçam na igreja depois de adultos.
E é claro, não somente envolver a atividade na igreja, mas brinque com seus filhos, passe tempo com seus filhos, se divirta com seus filhos, aproveite que o tempo passa rápido. Em todo e qualquer momento, demonstre que você ama seus filhos. Demonstrar amor não é apenas investir dinheiro. Demonstrar amor não é apenas cuidar de maneira financeira dos filhos, prover uma boa faculdade. Muitas pessoas pensam, muitos pais pensam, eu cuido bem do meu filho, porque eu dou todo o dinheiro para ele, eu dou toda a condição para o meu filho ter uma boa formação, toda a condição para o meu filho ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma boa estrutura financeira. Mas esquecem de dar carinho para os filhos. Na verdade, esses pais estão perdendo os seus filhos. Não estão dando o principal, que é cuidar dos filhos, é dar amor aos filhos, dar afeto aos filhos, demonstrar que estão presente com os filhos. Gostaria de dar uma ilustração, e você prestasse atenção na ilustração. Um dia um certo pai chegou ao seu pastor. Esse pai chegou na igreja e foi ao seu pastor, te disse ao pastor. Esse pai estava bastante chateado pela situação que estava vivenciando em sua casa. Ele disse ao seu pastor o seguinte, que ele chegava triste na igreja, porque toda vez que ele chegava na igreja, antes de chegar na igreja, chamava o seu filho para ir para a igreja, insistia o seu filho para a igreja, mas seu filho sempre batia a porta na cara do pai, estava sempre borrado e nunca queria ir para a igreja com o pai. E o pai então retribui, xingava o filho e ia para a igreja de forma obrigada. Aí o pastor olhou para esse pai e disse o seguinte: vamos mudar de estratégia. Vamos mudar de estratégia. Ao voltar para casa naquele dia, se a porta do seu filho ainda estiver trancada, bata nessa porta devagar. Bata devagar, levemente, como alguém cuidadoso. E seu filho abrir a porta, diga o seguinte para ele: filho, posso conversar um pouquinho com você? Se ele abrir a porta, antes de qualquer coisa, vá e abrace o seu filho. Naquele mesmo dia, isso aconteceu. Esse era o culto de manhã na igreja. O pai fez isso, o filho abriu a porta, ele foi lá, deu um abraço no filho. No culto à noite, estavam os dois na igreja. Essa história é verídica. E o que essa história nos mostra? Que com afeto, amor e carinho, nossos filhos muitas vezes aprenderão a estar conosco, a olhar para nós com afeto, a nos admirar, a querer ser como nós. Então demonstre amor para o seu filho, demonstre afeto para o seu filho, traga o seu filho à igreja através do amor. Às vezes nós temos a motivação certa, mas usamos a estratégia errada. Às vezes o pai tem a motivação certa, a boa motivação de querer que seu filho seja o melhor crente, seja o melhor estudante, o melhor profissional, a melhor pessoa em qualquer sentido. Aí coloca ele para fazer tudo que é tipo de curso existente, seja inglês, espanhol, curso de natação, seja o que for, leva o filho para EBD, para tudo que é lugar, mas nunca senta com o filho e dá atenção para ele. Esse pai também está perdendo o filho, está terceirizando a responsabilidade, está indo para a escola, para os cursos, para a igreja cuidar do filho, mas ele não cuida do próprio filho. Então que nós pais possamos cuidar dos nossos filhos e não terceirizar a nossa responsabilidade. Todos nós andamos ocupados demais. O dia a dia nos exige cada vez mais. E por isso devemos tomar muito cuidado com esse povo. O tempo dedicado aos nossos filhos não é um tempo perdido. Não é um tempo perdido. O tempo dedicado aos nossos filhos vai ajudar a eles a serem filhos melhores, vai ajudar a nós a sermos pais melhores, vai ajudar a sociedade a ser uma sociedade melhor. Que possamos dedicar tempo aos nossos filhos. Jó é um exemplo, ele promovia a harmonia em seu lar.
pois aparentemente esses filhos de Jó viviam unidos, viviam em felicidade. E o terceiro princípio, para sermos exemplo de pai, seja exemplo na disciplina. Seja um pai que disciplina o seu filho. O verso 5 diz assim: quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Irmãos, o papel do pai não é sempre agradar os seus filhos ou fazer o que seus filhos gostam, mas ele precisa principalmente agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Importa muito mais agradar a Deus do que agradar a filhos. E Jó mandava chamar seus filhos e fazer com que eles se purificassem, porque antes é necessário agradar a Deus. Existem alguns princípios para exercer uma disciplina bíblica na educação dos nossos filhos. E alguns deles a gente pode verificar na vida de Jó, verificar na Bíblia como um todo. Primeiro, a gente pode citar a procure privacidade. A gente vê no contexto bíblico, no contexto social que nós vivemos também, que a palmada ela não deve fornecer vergonha pública, mas deve ser feita em privado. Cuidar dos seus filhos em privado, não expor ele ao ridículo. Segunda, torne a ofensa conhecida. A criança precisa saber o que ela fez de errado. Ela precisa ser educada. Ela precisa saber o caminho certo, o caminho errado. Exija que a ofensa seja reconhecida. A criança precisa entender o que fez de errado e que isso é uma ofensa contra Deus. Então ensine a Bíblia para os seus filhos. Abrace, reconforte e exorte seus filhos também. E Jó demonstrava grande amor aos seus filhos. Jó cuidava, exortava os seus filhos, disciplinava e abraçava os seus filhos. E repita conforme necessário. Essa é uma prática constante de Jó. Repetir a disciplina conforme necessário. Tenha autoridade paterna. A autoridade paterna não deriva de fato do pai ser maior ou algo assim, mas da palavra de Deus, porque Deus colocou essa responsabilidade no homem, responsabilidade de ser pai. Nós lemos na Bíblia, para nós filhos, nessa noite, nós lemos o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6:1 diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. O que nós aprendemos nesta noite? É a partir de Efésios 1:6. Que não importa quão novo ou quão velho nós somos, devemos obedecer aos nossos pais. E para pais devemos disciplinar, cuidar e amar os nossos filhos. Tem pais que deixam toda a disciplina para a mãe, mas o pai deve disciplinar seus filhos também. A responsabilidade final é do homem. Os filhos devem ser confrontados. Na Bíblia nós verificamos, por exemplo, o erro de Eli, que ele não confrontou seus filhos, que também eram sacerdotes. Eli não teve pulso firme, por isso seus filhos foram rebeldes. 1 Samuel 12:5, no final do verso diz assim: seus filhos, os filhos de Eli, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Eli foi conivente com o erro de seus filhos. Que não sejamos assim com nossos filhos. Quando estiverem errado, olharmos para a Bíblia, se nossos filhos se errarem, devemos concordar com o erro, mas devemos dizer aos nossos filhos: vocês estão errados. Eles devem ser disciplinados. Provérbios 22:15 nos diz o seguinte: um alerta para nós: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Devemos disciplinar nossos filhos. O outro ponto importante que a Bíblia nos traz é não provocar a ira dos filhos. Devemos ser equilibrados como pais. Os pais devem ser justos e criteriosos em suas exigências para seus filhos. Efésios 6:4. E vocês, pais,
não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Devemos criar nossos filhos sempre com base nas Sagradas Escrituras. Então, irmãos, o que nossos filhos estão vendo ao nosso respeito? E se eles fossem escrever como é o pai deles hoje, como eles escreveriam sobre seus pais? O que eles iriam dizer? Não podemos converter nossos filhos. Isso é uma decisão pessoal. Cada um tem sua responsabilidade pessoal para com Deus. Mas devemos fazer a nossa parte. Se você precisa mudar suas atitudes hoje, em sua casa, que seja a mudança, que essa mudança comece hoje. Então, irmãos, o que um pai deixa de exemplo para os seus filhos é o seu maior legado. A gente pode ver nessa noite 3 princípios para sermos exemplos de pai. Primeiro, seja exemplo da devoção a Deus, busque a Deus e demonstre isso para os seus filhos. Você ama a Deus, você quer Deus, que Deus lhe faz bem. Segundo, seja exemplo a estar presente com seus filhos. Não seja um pai bom somente em dar coisas, ou achar que sustentar seus filhos é o suficiente, porque com certeza não é. Dê amor, dê carinho a eles. Terceiro, seja exemplo na disciplina. Ser um pai amoroso não quer dizer que é um pai que não disciplina. Ao contrário, o pai que ama, ele disciplina os seus filhos. Que possamos aprender com Jó e com tantos bons exemplos que encontramos nas Sagradas Escrituras, como sermos pais, como sermos mães, como sermos filhos melhores. Que Deus fale conosco, Deus trabalhe nos nossos corações, que a partir do exemplo de Jó, a partir dessas 3 princípios dessa noite, possamos ser pais melhores também. Estar orando, irmãos. Pai, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado porque temos o livro de Jó. Muito obrigado, Senhor, porque Tu trabalha em nós, Senhor. Obrigado porque Tu é um Pai bondoso. Obrigado porque Tu é um Pai amoroso. Eu te peço que trabalhe em nós, para que também sejamos pais melhores, pais que obedecem a Tua palavra, pais que ensinam os filhos no caminho que devem andar. Trabalhe em nós, Senhor, para sermos filhos melhores, filhos que obedecem nossos pais, Senhor, filhos, Senhor, que transformam a sociedade também, Senhor, filhos tementes a Deus. Trabalhe de cada um aqui esta noite, para que sejamos cada vez mais obedientes e tementes a Deus, e nos dá sabedoria para conduzir nossos filhos no mundo mau. Te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.